Fala, sonhadores e sonhadoras! Estamos aqui para mais um episódio do podcast Pode Sonhar, hoje no Complexo do Feijão, conhecendo a história dele. Um cara que eu conheci e imediatamente fiquei muito impressionado. Vai ser um episódio de muita emoção, um episódio muito bacana, porque hoje eu vim aqui no trabalho dele, na casa dele, na barbearia dele, conhecer ele. Quem ele é? Felipe, meu parceiro da barbearia Profeta, e hoje ele vai estar contando a história dele aqui, não só para mim, mas para todos vocês, para que a gente venha se emocionar e se inspirar com a história desse cara que, sem palavras. Irmão, sem mais delongas, quem é você? Em poucas palavras, se apresenta para a galera aí, fica à vontade. Primeiramente, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sei quando que esse vídeo vai chegar até vocês aí. Mas, Douglas, eu me chamo Felipe dos Santos Nunes, mais conhecido como Barbeiro Profeta, como Gogumelo. Tinha muitos outros apelidos, né? Mas hoje eu sou só o Felipe, só para honra e glória do nome do Senhor. Eu sou nascido e criado aqui no Complexo do Feijão. Eu tenho 38 anos e eu confesso que hoje em dia, Douglas, eu sou uma nova criatura, graças a Deus. Cara, primeiramente graças a Deus e depois a barbearia, né? Que foi através da barbearia que a minha vida mudou. Porque na outra hora eu ficava aí nesse mundo aí louco, como muitos outros jovens, um jovem de periferia que na comunidade, que muitas das vezes os nossos heróis é os traficantes, porque o governo não chega até a comunidade, o governo não vem até a comunidade. Aí, quem tá aí que muitas das vezes ajuda um jovem que não tem trabalho, que não tem nada, que olha, se espelha num traficante e acha que aquilo ali é certo, vê o traficante de motão, de carrão, tá, né? Mais próximo, de roupa de marca, tá muito mais próximo ali, como não tem uma pessoa para chegar ali e mostrar o que é o certo. Aí o que às vezes é que a gente, jovem, a gente pensa que é o certo, é o errado. Mas quando eu tive um encontro com Deus, a minha vida mudou. Eu era um usuário, vivia envolvido com o tráfico. Aí, uma certa feita, eu cortando o cabelo lá mesmo na Boca de Fumo, e um homem lá cortar o nosso cabelo chamado Fabiano, aqui na redondeza do Paraíso. Todo mundo conhecia esse Fabiano. Era um dos barbeiros mais famosos que tinha aqui. E ele ia lá em cima cortar o nosso cabelo por troca de droga. E eu ficava olhando aquele cara e ficava só imaginando, falando, pô, um dia eu vou ser um barbeiro igual ele. Quando ele cortava, chegava a minha vez, ele cortava, Douglas, eu pedia ele para me explicar passo a passo, né? E foi assim que iniciou essa história aí de barbeiro. Eu aprendi a cortar cabelo na Boca de Fumo. Caramba. Tinha uma Boca de Fumo aqui que era na escadaria, lá no patronato. A gente, como é jovem, mesmo não estando, Douglas, hoje em dia tem muitos assim, mesmo não sendo do tráfico, mas você tá ali, porque você é um usuário, você fuma uma maconha, você vai lá comprar, você acaba apertando ali, estando junto, porque a rapaziada que tá ali no tráfico de droga é a rapaziada que é nascida e criada contigo. Aí quando você vai vendo, você tá ali, aí passa horas e horas, você tá ali. Aí muitas das vezes as pessoas passam e acham que você é traficante, mas você não é. Se acaba normalizando ali. E de alguma forma, né, Felipe? Infelizmente, a gente acaba fazendo parte de uma outra maneira, né? De uma outra maneira. Porque a gente está ali junto, então dificilmente alguém vai conseguir inocentar a gente se acontecer alguma coisa, isso, alguma tragédia assim, que a gente está muito perto daquilo ali, né? Cara, você falou aí, eu queria saber um pouquinho assim, como é que foi a tua infância aqui no Feijão? Cara, a minha infância aqui foi muito boa mesmo, cara. Esses dias mesmo eu tava lembrando, cara. Tava lembrando que quando eu jovem,
Eu jovem, mais novo, eu nasci e criei... quando eu vim pra cá, praticamente com 2 anos. Sim. Porque a minha mãe, né? Eu vou iniciar a minha história. A minha mãe e o meu pai... O nome da minha mãe é Maria das Graças, Florencio dos Santos Nunes. O nome do meu pai é Francisco de Assis Nunes. Eles se casaram e com 3, 4 anos se separaram. Entendeu? Separaram, eu com 2 anos, minha mãe conheceu o meu padrasto, que hoje é o meu, praticamente, foi o cara que me criou, para mim é o meu pai, pai é quem cria. Com 2 anos de idade, ele me criou, me ensinou a jogar bola de gude, me ensinou a soltar cafifo, entendeu? Me ensinou muitas outras coisas, me ensinou o que era o certo, o que era o errado. Biológico, no caso, era ausente nessa época. Era ausente nessa época. Entendi. Ele vinha uma vez no mês me buscar para levar para casa dele, mas uma vez no mês. Mas quem estava mais ausente comigo era o meu padrasto, que era o meu pai. Mais presente era mais seu presente padrasto. era meu pai. Isso, era. E aqui nessa comunidade aqui, cara, pô, aí saímos lá do Porto Velho, vim morar aqui, aí vim morar na casa da minha avó Índia, que todo mundo aqui na comunidade conhece Dona Índia. Naquela casa a gente morava num cômodo. Um cômodo que era praticamente quarto, sala, cozinha. A gente não tinha banheiro. Naquela época era difícil ter um banheiro. E como é que fazia, pai, de banheiro? A nossa necessidade, essa era engraçado. Eu conto isso muito para minhas filhas. A nossa necessidade naquela época era 2 tijolos de concreto, botava uma sacola ali, e ali você fazia a sua necessidade, amarrava, ou enterrava, ou jogava no mato, ou então jogava... Era a famosa, era a bomba que os outros falavam, né? Jogava pro alto. Era essa era a necessidade. Cara, isso é interessante porque a gente não tá falando da África. Não estamos falando. A gente não tá falando do interior, do Nordeste e tal. A gente tá falando de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Está em São Gonçalo, há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. No Rio de Janeiro, isso. No Feijão, não tinha banheiro não tinha. Na casa da sua avó. Minha avó. Era muito difícil financeiramente falando nessa época? Cara, não era... Pra gente, não era muito difícil porque não faltava nada. Sim. Entendeu? O pouco dava pra dividir. Na casa era 10 pessoas, Douglas. Era 10 pessoas. Na época era 3 crianças, o resto... Era como se sua avó tivesse que escolher também. Ou eu construo um banheiro, eu faço uma obra, ou os 10 comem. Os 10 comem. Ou uma coisa ou outra. Mulher guerreira. Minha avó, aí também o meu pai, Edson, ele trabalhava, era açougueiro. A minha mãe, desde os 13 anos, ela trabalha em casa de família. Faxineira, desde os 13 anos. A minha mãe sempre lutou, sempre para me dar o bom do melhor. Com toda dificuldade. Eu sei que muitas das vezes, um jovem hoje, você aí jovem que está escutando, às vezes a sua mãe não quer te dar aquele tênis da marca porque uma rapaziada, então até mesmo o traficante tem, ou então o influencer digital tem aquele tênis, tem aquela roupa. A sua mãe trabalha pra caramba, ela não te dá aquele, te dá um inferior. Cara, abraça, cara, pega, porque tua mãe tá ralando a beça pra te dar. Eu, quando era novo, Douglas, eu ficava olhando, minha mãe me dava aquela roupa, caraca, cara. Muitas das vezes, naquela época que era Lecheval, né? De luzinha, pô, eu via uns amigos meus que tinham condição melhor, Natal, naquela época, Natal, todo mundo convivia junto, né? Todo mundo ia na casa de todo mundo. E era a época de comprar o melhor tênis ali. Melhor tênis, a melhor roupa. Minha mãe me dava um... Aí eu ficava olhando, eu ficava, caraca, eu ficava um pouco inferior, né? Ficava um pouco para baixo, porque sabe como é que é a comunidade, sempre tem aquela gastação, aquela zoação, eu ficava olhando. E aquilo ali, cara, me deixava meio assim. Aí eu via a rapaziada, principalmente os traficantes, né, passando com os melhores. Mas eu nunca botei a cara para ser. Eu sempre, desde novinho. Aí o que eu fazia? Minha mãe ia trabalhar, eu saía da escola, eu ia vigiar carro. A gente tinha um grupo de 8, 9 pessoas que vigiava carro aqui na frente da igreja Nossa Senhora da Aparecida. Isso tudo para fugir daquela situação ali, para não ter que ir para aquela situação. Isso, daquela situação. Eu com uns 11 anos já tava ali. Aí dali a gente saía em sacar bolsa no Publix. Antigamente era Publix ainda, mas tinha Maxi Box, tinha um sacolão. A gente saía para ali, a gente guri já novo, já rodava tudo e ia sacar. E nisso
estudava e ia fazer esses corre, né? Pra arrumar um dinheirinho. Esse dinheirinho não ajudava minha mãe, mas esse dinheirinho era pra comprar uma roupa melhor, entendeu? Não pra querer, tipo, aquilo, atrapalhar. Atrapalhar lá, porque minha mãe era correria, pô. Ralava pra caramba. E eu ali querendo pedir o melhor pra ela, roupa cara. Porque a gente jovem, né? A gente quer. A gente sempre almeja, né? Almeja o melhor assim. A gente acha que aquilo é melhor. Mas A não gente vive num mundo capitalista, né, Felipe? Então, assim, a televisão vende que você tem que ter a melhor roupa. que você tem. A sociedade vende que você tem que ter a melhor roupa. Então é muito difícil fugir disso. Por mais que os pais ensinem em casa, conversem e tal, tá na sua cara ali, né? Tá todo mundo usando e você acaba querendo usar também de alguma forma. Os seus pais trocavam essa ideia contigo, conversavam com você? Cara, Em relação a tráfico de drogas, em relação as dificuldades, assim, dentro de uma trocava muito. de comunidade? O padrasto, então, trocava muito. Trocava muito papo. Mandava real. Mandava real. Mas só que tinha um porém, Douglas. Ele mandava real pra mim, mas ele era o usuário. Até hoje é usuário. Eu oro por isso, pra ele se libertar. Aí, tinha um porém. Porque ele usava, entendeu? E falava pra mim não usar. Pô, e era meu pai, cara. Eu olhava ali, ele... O exemplo arrasta, né? Muito difícil. Chegou uma certa feita que eu comecei a usar. Comecei a usar droga com 12 anos. Com 12 anos. Aí o que eu fazia? Eu sacava a bolsa, fazia as paradas, comprava minha droga. Sempre fugia de casa. Entendeu? Pra não ficar muito dentro de casa, pra minha mãe não ver. Porque eu usava, mas não queria que minha mãe... Sim. Entendeu? Visse que eu tava usando aquilo ali. Porque minha mãe já sofria muito com meu pai. Eu não queria que ela sofresse também. Aí eu comecei a trabalhar. Aí quando eu fiz 15, 16 anos, a minha mãe arrumou um trabalho para mim numa oficina, a oficina dos patrão dela. E ali eu comecei a trabalhar. Aí o que eu fazia? Eu trabalhava de manhã e à noite eu ficava com a rapaziada no tráfico. Não estava ali finalmente no tráfico, não era gente, não era nada. Mas pegava alguma coisa para vender, fumava ali, entendeu? E tava por baixo. Convivência forte, ali, cara. O que a gente vê muito hoje é a convivência. E ali a convivência, eu ficava, caraca, cara. A gente observa, Felipe, sempre, né, de comunidade, esse falso abraço, né? Essa falsa comunhão que existe, que por um momento você acredita que é a tua família. Verdade. Por um momento você acredita que aquilo ali é o certo e que tem uma causa por trás daquilo ali e que você que é correto de alguma forma. Lá no fundo, você sabe que é errado, mas lá, alguma coisa te diz que é certo aquilo ali também, né? Existe essa confusão, essa enganação. Assim. Existe essa confusão. Pô. E é nessa enganação que muita gente perde a vida ali. Perde. Eu perdi muitos amigos no tráfico. Muitos que estão presos. De infância mesmo, de infância, cara. Porque infelizmente veio, abraçou eles foi abraçado. E não... Oportunidade todo mundo tem, Douglas. Porque o que mais tem nas comunidades é alguém pregando a palavra de Deus. Tem oportunidade, mas entra no ouvido e sai no outro. Entra no ouvido e sai no outro. Existe uma cegueira ali, né? Que até cegueira. Você compreender. Você ficou muito tempo naquilo ali e acaba acreditando que é a única saída, que é a única saída. E até alguém te convencer que não é, até você entender que não é. Porque que acontece? A gente não tá aqui para julgar ninguém. Isso. Nem um lado, nem o outro. A gente não tem lado. A gente não tem lado. O meu lado é a primeira chance, eu pode sonhar, minha família, Deus. O seu lado é a sua barbearia, né? Você é o nosso professor também lá. Esse é o nosso lado. Mas existe uma realidade que tem que ser conversada, que tem que ser dita, assim. A gente tem que se conversar sobre isso. E é muito triste esse lado de perder as pessoas, de ver as vidas ali indo embora, literalmente, igual o bicho no chão, né? É muito, muito complicado, muito triste. E muita gente acredita que existe uma grande parcela da favela que é a favor daquilo ali. Quando a verdade é que as pessoas não são a favor daquilo ali. Né? Existe, a grande maioria da favela é o Felipe. A grande maioria é o empreendedor, é a pessoa que trabalha, a pessoa que acorda cedo. Mas marginalizaram até o Felipe só para ele morar aqui. Morar na comunidade. Então, assim, é uma coisa que a gente vem lutando há muito tempo
para desfazer e, na verdade, a luta tem que ser para desfazer isso na nossa mente, porque desfazer isso na mente de quem já tem esse preconceito de achar que só porque é de comunidade não presta, é um esforço em vão da nossa parte. Eu acho que deve existir um esforço a mais para a gente tirar isso da nossa mente e entender que a gente pode sonhar, que a gente pode chegar, que a gente pode crescer. E aí o Felipe se envolve com o crime. Como é que foi essa fase assim nebulosa? Cara, essa fase aí foi uma fase muito ruim, cara, porque tava com a venda espiritual nos olhos, né? Tava cego. Aí, cara, coisas que eu fazia ali que eu sabia que não era eu mesmo que tava fazendo, Douglas. Entendeu? Pô, tinha época que eu ficava pernoitado 3 dias. 3 dias pernoitado, bebendo, usando droga. Entendeu? E foi... Hoje, pra mim, eu olho que como foi tempo perdido. Perdi muito tempo ali que eu poderia estar estudando, entendeu? Poderia estar me formando. E eu perdi tudo nessa vida, entendeu? Tudo nessa minha caminhada aí. Mas tem um porém, que foi através de lá que eu aprendi a cortar cabelo. Como é que foi essa transição aí? O cara chega, você começa a observar um barbeiro que ia cortar o cabelo do pessoal do crime ali. Do crime. E aí, como é que foi essa revelação assim que você olhou e... Eu olhei aquilo ali e falei, não, é isso que eu quero, pô. Pô, deixa a rapaziada toda bonitona aí, geral com o cabelo na régua, eu sempre quis deixar. Eu gostava de ficar na régua, eu falei, não, pô. E eu via que ele fazia dinheiro, que ele tava fazendo dinheiro, entendeu? E eu, como sempre queria dar o do melhor pra minha família. E eu nessa idade aí eu já tinha uns 18, 19 anos. É porque existe a questão do tráfico, tem uma parte ali que é uma questão comercial igual qualquer outra. Qualquer outra, isso aí. É pela grana. Tem gente tem o dinheiro ali, tu tá trabalhando como se fosse um trabalho, entre aspas, e tu quer o dinheiro. E existe um ditado, né, que é uma vida fácil, mas não é uma vida fácil, mas é um dinheiro... acho que dizem que é fácil porque tu não tem que fazer um curso. Tu não tem que fazer Tu não tem que se capacitar, tu não tem que fazer... É você chegar lá e ganhar o dinheiro. Mas você pode morrer a qualquer momento também. Qualquer segundo você pode tomar um tiro ali e morrer. Mas essa relação com o dinheiro é muito forte. É muito forte, com o dinheiro é muito forte. O dinheiro, como vamos botar hoje aí no palavreado da rapaziada, sucessada. E não é só dinheiro, né, filho? Não é só dinheiro. Dinheiro, poder, mulher, entendeu? Ostentação. Isso tudo. Isso tudo é uma armadilha, é uma bandeja para que principalmente os jovens, cheios de sonho, cheios de expectativa com a vida, inteligente, caia nisso. E fica ali aprisionado e perde a vida. Cara. E é como que eu costumo falar aí, só vai de mal a pior, cara. Ladeira abaixo. O Felipe, como é que foi pra você esse esforço, irmão, pra não ser mais cego? Pra sair dessa cegueira e querer virar um empreendedor. Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Foi luta, porque aí comecei a cortar cabelo na minha varanda. E lá na varanda quem ia cortar o cabelo? Os traficantes. Comecei a cortar lá. Os primeiros clientes ali. Os primeiros clientes, os traficantes. Era a rapaziada que eram os que andavam comigo. A gente saía para balada, pros bailes. Aí, uma certa feita, eu fiquei cheio de medo, né? Onde eu dormia, só morava eu e meu pai. Aí, eu tive uma ideia, cara. Tive uma ideia de botar uma tenda na praça, aqui na Praça do Feijão. Aí eu não tinha dinheiro, não tinha nada para botar tenda. Aí eu tinha um cara aqui, um cara muito querido na comunidade, chamado Galo. Ele vendia cerveja, refrigerante,
Entendeu? E sempre quando fazia festa aí na comunidade, ele vinha. Ele tinha uma tenda, cara. Eu pedi essa tenda a ele emprestado. Ele me emprestou a filha dele, é muito minha amiga, a Karina. Aí eu fui, conversei com ela, ela falou, não, meu pai vai te emprestar. E me emprestou, eu fui, botei essa tenda. E o dono do bar, o finado Dudu, ele me emprestava sempre uma cadeira e uma mesa. E eu cortava cabelo ali, era quinta, sexta e sábado. E às vezes domingo. Cara, pra você ver como que o negócio era tão grave, que o inimigo já sabia o que Deus tinha na minha vida, Douglas. Que uma certa feita a maioria da rapaziada da Boca lá foram presos. Foram presos. Todo mundo foi preso. Aí uma rapaziadinha nova, que andava junto, que eu poderia ser um daquele, começou a vender droga. Onde que eles venderam droga? Pela tenda. O negócio me seguiu. Eles começaram a vender ali, mas ali era um adianto. Não é armado nem nada, vendendo. Mas vira e mexe. Polícia ali, batia, entendeu? Eu tava cortando o cabelo, a polícia dava duro, que eu nem queria saber que eu tava cortando o cabelo não, rapaz. Já tomei pescotapa. Eles estão fazendo o trabalho dele. Não queria saber. Vira e mexe. Aí eu sempre aí cortando o cabelo na minha, com sol, com chuva. E sempre sonhando que um dia eu ia ter uma barbearia. Mas só que nessa época eu ainda não era evangélico, Douglas. Não era evangélico, não. Aí nessa época aí a minha mãe já tinha se separado do meu padrasto, entendeu? Já tava morando lá no Porto Velho, tava morando aqui sozinho, só eu e ele, entendeu? Essa parte da família conta muito, né, Felipe? Conta Essa muito, estrutura cara. Conta ali, muito. o lar, o dia a dia no lar, aquilo tudo. Assim, a gente não querendo culpar, né? Ah, foi por causa do padrasto. Mas ajuda, né? Existem famílias estruturadas que a pessoa acaba indo para um caminho errado. Isso. Mas se você for fazer uma pesquisa legal mesmo assim, é muito difícil acontecer isso. Alguém com uma família estruturada, todo mundo... O que é uma família estruturada? É um pai e uma mãe ali que convive minimamente bem, que traz uma harmonia para aquele lugar, uma confiança para a criança, que incentiva, que está junto. Isso é um lar estruturado, minimamente estruturado. E a gente vê que falta muito isso também em muitos lugares. Não só na classe nossa, não, pobre não. Mas eu conheço muita gente rica, muita gente com instrução e que não tem um lar totalmente desestruturado, assim, totalmente louco, assim. Então a gente vê que a família conta muito. Conta muito. Com isso. O apoio do pai, da mãe. Casal você falou sobre cristão, né? Isso trouxe alguma mudança para a sua vida, essa conversão? Muita mudança, cara. Muita mudança. Como é que foi? Cara, como eu tava te falando, a minha mãe já morava no Porto Velho. E a minha família lá, a maioria tudo era cristão. Pra você ter ideia, cara, o culto era no quintal da minha avó. E eu, antes disso tudo, mais novo, quando eu ia pra casa da minha avó final de semana, cara, sempre vinha uma e falava, Deus tem uma obra na tua vida. Sempre, quando eu tava no culto. Mas já chegou uma certa feita que eu já tava mais velho, eu fugia do culto. Tomava banho, fingia que eu tava no banheiro, alguma coisa, eu fugia. Lá na casa, lá onde minha avó morava, onde minha avó mora, hoje em dia já não é mais assim. Mas lá na comunidade do Pica-Pau, a maioria das casas, eram poucas casas que eram de tijolo. Era tudo de madeira. Dentro do mangue. Barro. É isso. Não, lá era madeira mesmo, cara. Porque o mangue lá, entendeu? Era madeira. Palafita, né? Que fala tipo palafita. Isso. Eu lembro lá quando eu ficava na casa da minha avó lá, era madeira. Era madeira. E era um povo feliz, cara. Era um povo feliz. E eu sempre fugia pelas cercas. Ia pra rua pra brincar com meus amigos, não queria ficar no culto. Minha avó vai pro culto. Quando chegava, cara, sempre era aquela, né? Coroa, antigamente, na antiga, não era essa não, tem essa não. A vara da correção. Cantava, filha. Cantava. Mas... E eu tinha um tio, tenho uma tia e um tio, cara. Eles sempre chegavam pra mim e falavam, Felipe, Jesus vai te apanhar. Minha tia Viviane e meu tio Fábio. Felipe, Jesus vai te apanhar.
Felipe, Jesus vai te apanhar. Jesus tem uma obra muito grande na tua vida. Jesus tem uma obra muito Para grande quem na tá tua assistindo, esse é quase que uma língua diferente, né? É o Diferente. crentez, né? É O que é fazer uma obra na sua vida? O que é essa obra? Para a pessoa que está ali entender. Para a pessoa entender o que é a obra, é Jesus me libertar. É o que ele está fazendo hoje na nossa vida, né, Douglas? A transformação. Uma transformação. Eu falo sempre que Jesus me tirou do lamaçal do pecado e me transformou uma nova criatura, cara. Uma nova criatura. Eu sempre falo que hoje em dia tem muitas pessoas que precisam de casa de recuperação. Que precisam de casa de recuperação para se libertar das drogas, né? Uma ajuda a mais. Uma ajuda a mais. Eu já não precisei. Eu tive um encontro com o Senhor, Douglas. Douglas, eu vou contar uma história. Eu sempre conto essa história. Uma certa feita, eu já um barbeiro, comecei a ir para a igreja, minha esposa me levando para a igreja, né? Aí chegou lá um profeta. O profeta chegou para mim e falou bem assim, esse profeta era de longe. Aí chegou para mim e falou bem assim, ó, Deus manda te avisar que aonde você vai sempre. Isso tudo, ele quer mudar a tua história, mas não quer mais que você faz essas velhas coisas. Por quê? Eu tava indo para a igreja, mas eu ainda continuava a ir cortar o cabelo da rapaziada. A rapaziada já não vinha mais na barbearia. Você virou aquele cara que você teve referência antes. Que foi aquele amigo que cortava o cabelo você tava... Eu virei esse cara. Você virou esse cara? Esse cara. Eu ia lá cortar o cabelo dos caras. Da rapaziada do tráfico, rapaziada que era mais foragido, né? Sim. Que não podia vir na barbearia. Sim. Eu ia lá cortar o cabelo deles. E esse cara falou que eu ia tomar um livramento, Lucas. Uma certa feita, fui lá, cortei o cabelo de todo mundo quando eu desço. Quando eu chego na... Porque é assim, cara. Hoje em dia o jovem que é barbeiro, a comunidade, a rapaziada gosta, tem conceito, é bem visto. É esse cara que vai lá cortar o cabelo. E a rapaziada não dá o dinheiro na mão, você tem que ir lá na boca buscar. Na minha época era assim, eu tinha que ir lá na boca buscar o dinheiro. Acabei de cortar o dinheiro, todo mundo fui lá para pegar o dinheiro. Quando eu chego lá, cara, tiroteio, filho. Tiroteio ali junto, e corre daqui, corre de lá. Quando eu chego lá em cima, cara, e aí? Não tem essa? A polícia vai saber quem é? E toma de tiro. Tá no lugar errado. Tá no lugar errado. Eu só lembro que quando eu cheguei lá no pico do morro, cara, lá no pico do morro, eu olhei, tava cheio de polícia assim lá. Quando eles falaram, para! Ah, eu vou parar. Ali com muitos morreram. Corri, vi uma barranceira, me joguei daquela barranceira. Caramba. Joguei daquela barranceira e tiro pra caramba. Mas antes de eu correr, de eu me jogar dessa barranceira, quando eu corria, Douglas, eu só escutava aquilo, papum. E aquilo papum, do nada, vi uma mão que me dava uma banda. E eu caía no chão. Nisso que eu caía no chão, um tiro passava nos matos. Tchiu, tchiu, cortando os matos, cara. Foi umas 3 vezes. E quando eu cheguei perto da barranceira, eu já não aguentava mais, sem fôlego, me joguei. Nisso que eu me joguei lá embaixo, arrumei um buraco lá, me enfiei lá. Isso era de manhã, Douglas. Eu sempre cortava o cabelo de manhã para depois abrir a barbearia. Isso era 9, 10 horas da manhã, cara. Me enfiei nesse buraco, Douglas. Ali dentro desse buraco que eu tive um encontro com Jesus, cara. Foi ali. Porque eu só lembrava do profeta falando. Pra mim não ir. Entendeu? Desobediência, cara. Muitas das vezes, assim, como tem muito jovem aí, tem muito crente também, cara. Quando Deus fala pra não ir, não vai, cara. Obedece. É melhor obedecer do que sacrificar. Entendeu? É melhor obedecer do que sacrificar. Tem muitos outros crentes que acham que é normal, pô. É normal você carregar um dinheiro para traficante. É normal. Entendeu? É normal você ficar de motorista, de traficante. Não se desgarrou ainda daquilo ali. Jesus te tirou do lamaçal do pecado. Por causa da grana. Não tá ali pela pessoa. Fala que tá ali pela pessoa, mas não tá pelo dinheiro. É avarento, né, cara? Tem um amor ao dinheiro. Então, para você que tá escutando isso aí, cara, você pode ajudar o traficante, você pode ajudar ele orando, pregando a palavra para ele. Se você achar que você tá ajudando
pegando o dinheiro dele, o dinheiro sujo, o dinheiro que uma hora ou outra vai matar ele, você está sendo errado. Você pode ajudar ele com muitas outras maneiras, né, Douglas? Tá fazendo mudança, né? Convidando pra mim. É, Eu costumo dizer que sempre quando alguém posta alguma foto de alguém que já morreu, era meu irmão, era meu amigo. Eu costumo falar assim, ó. Se tu nunca cogitou a possibilidade de falar pra ele, se você nunca falou pra ele, nunca pediu pra ele sair da onde ele tava, tu não era amigo. É verdade. Tu era no máximo um cúmplice. Amigo você nunca foi. Amigo entra e fala, cara, isso é errado, tem que sair daí. Teu comportamento não tá certo. Não pode fazer isso aí, tem que sair daí. A decisão de sair ou de ficar é dele. Mas a sua obrigação como amigo é de pelo menos uma vez falar que ele tá errado e que ele tem que sair daquela prática ali. Pelo menos uma vez. A história que eu sei da minha mãe, rapidamente falando, foi que teve duas profecias. A primeira foi: sai que Deus tem uma obra, você vai morrer. Se não sair, você morre. Ela não saiu. A segunda foi: não dá mais tempo. Aceita Jesus para te salvação. E aí ela morre na semana seguinte. Foi assim. Então, assim, as pessoas não acreditam ali, não levam a sério de fato os conselhos que as pessoas dão, nem quando esse conselho vem de Deus. Então ela acredita, acha que sempre vai ter uma próxima chance. Isso. Sempre vai ter uma outra vez, uma outra. E acaba, às vezes, não acontecendo. A gente não conhece os planos de Deus, né? Felipe, como é que foi migrar do empreendedor pequeno da praça para o empreendedor maior numa barbearia? Cara, foi... Como eu te falei, trabalhava ali numa tenda emprestada, cadeira emprestada, e nem cadeira de barbeiro era. Como não tem que pagar aluguel, não tinha que pagar aluguel, não tinha nada. Era cadeira de bar, não tinha cadeira ali de barbeiro. Mudança grande. Muito grande. Máquina, a minha máquina, no começo era a máquina da Casa e Vídeo. Da Casa e Vídeo. Caramba. Da Casa e Vídeo, cara. E para imigrar, cara, eu era um cara que eu fazia festa. Sempre no meu aniversário eu fazia uma festa. Quem me conhece aí da antiga sabe. Gostava de ir na minha festa. Eu sempre fazia festa. Então, dessa vez, cara, eu botei na minha mente bem assim. Porque eu tinha um sonho de abrir uma barbearia. Eu falei, não, dessa vez eu não vou fazer festa, não. Dessa vez eu vou comprar uma cadeira. Entendeu? Dessa vez eu vou comprar. Já era de empreendedor. Eu segurei o dinheiro, porque eu juntava o dinheiro para fazer aquela festa. Eu segurei o dinheiro, não vou fazer festa nenhuma, não. Aí um monte de amigo, festa. Quando chegava perto do meu aniversário, cara... O pessoal já animava. Já animado, ligando. Pessoas que nem falavam comigo, meu amigo, me chamando para ir para aniversário. Já para você convidar de volta. Convidar de volta, entendeu? Aí eu fui e falei, não, com dinheiro eu já tava o dinheiro guardadinho. Aí, por isso que a gente tem que estar sempre preparado, cara. Eu aprendi isso, temos que estar sempre preparado. Não importa, pro pequeno ou pro grande, a gente tem que estar preparado. Porque nesse mesmo momento que eu botei no meu coração de abrir a barbearia, como eu sempre fui temente a Deus, né? Sempre fui temente a Deus, eu sempre coloquei os meus sonhos na mão de Deus, cara. Sempre coloquei meus sonhos na mão de Deus. E um belo dia, o dono daqui do bar, ele até falecido, o Dudu, como eu já falei, ele era o dono daqui. Aqui era uma associação e mais outro comércio. Era essa parede, tá vendo? Era a parede aqui, uma portinha. Ele chegou para mim e falou assim, pô, aonde é a associação lá, vai desocupar, vai para um lugar maior. Pô, pretendo alugar para alguém, cara. Pô, mas eu tenho que alugar para você, cara. Eu falei, Dudu, a hora certa, Dudu. Que eu tô com dinheiro guardado, já tô com sonho de abrir uma barbearia. Eu quero sim, Dudu. Quero sim é quanto? Na época era 250. 250. Ele, pô, vamos lá, fizemos um contrato. Aí naquela mesma hora ali, cara, era perto do meu aniversário, Douglas. Aí todo mundo falando, pô, você é maluco, rapaz. Um monte de amigos. Eu sei que tem muitas pessoas que foram ali, como se diz,
estavam só pensando na festa, entendeu? Mas tomei muito balde d'água na cabeça, cara. De eu falar sonho meu para amigos, chegar assim, para pessoas até mais velhas que me davam um conselho. Falei, pô, cara, eu vou abrir a barbearia ali, em tal lugar. Pô, vai tirar daqui a tenda, você vai pagar aluguel, lá você vai ter que pagar aluguel, vai ter que pagar luz. Você é maluco, rapaz. Sai fora. Sai fora disso, é furada. Mas o sonho era meu, Douglas. Isso aí. Se vira. O sonho era meu. Eu que tava sonhando. Isso aí. Então, pô, vou deixar pessoas que não estavam na mesma conexão do que eu, no mesmo propósito que eu, fazer eu parar. Imagine só que há 18 anos atrás eu ia estar ainda ali. Ou então nem ali eu tava, ia estar morto. Saí da tenda, entreguei a tenda, as cadeiras, e fui. E vim pra cá. Só eu e um sonho. Metade da loja. Metade da loja. Da loja. Aí comprei a. Que não era essas mais, a cadeira. Comprei duas. E nisso tinha um rapaz que passava a mesma situação do que eu, o Rafael. Conhecido como Grilinho. Lá na Inseticida, cara. Polícia, porque a gente, quando tinha tenda, a polícia batia direto, Douglas. Final de semana, aquilo ali lotado, a polícia batendo, um constrangimento, entendeu? E a rapaziada que tava ali tava com droga, tomava pescotapa. E aí você também fica naquela, pô, sair da parada. Pô, sou trabalhador aqui, hoje. Sou trabalhador hoje. Pô, eu vou ficar passando por isso toda hora. Não, quero ter o meu cantinho. Aí nisso, o garoto passava pela mesma situação. Eu sentia a dor dele. Porque a própria Bíblia diz pra gente amar o próximo como a nós mesmos. Então, amar o próximo é você sentir a dor do próximo. E eu sentia a dor daquele rapaz. Ele era jovem, cara. E tava passando por tudo que eu passava. Aí um rapazinho que cortava com ele, que era do tráfico aqui também, finado Bart, vai lá e eu falei, pô, não conheço ele, cara. Mais ou menos, que eu vejo ele aí, ele sempre fala comigo, me pede a explicação das paradas da barbearia. Pô, vai lá, dá um papo ele lá, fala que tem uma vaga aqui, bora dividir o aluguel, entendeu? Não vou cobrar nada dele, não. Só quero só que ele divide o aluguel junto comigo. Divide as coisas que tem que pagar lá junto comigo. Aí veio. Aí começamos aí, eu ajudando ele me ajudando. Hoje é meu compadre, entendeu? Hoje, pô, tem pra mim esse jovem é como meu filho. Gosto dele pra caramba. Hoje em dia ele não corta mais, entendeu? Aí como é que foi mudar a cabeça de empreendedor? Como é que foi mudar isso aí? Muito, muito. Por quê? Como foi mudar tudo? Porque eu só trabalhava 3 dias. Comecei a trabalhar a semana toda. Tudo diferente. Tudo diferente. Tinha que acordar cedo lá. Trabalhava na hora que eu queria. Não faltava. Era difícil eu faltar quando era uma coisa muito rara. Aniversário de familiares. Duvido, não tava lá. Por quê? Eu tinha uma responsabilidade de pagar o aluguel. Entendeu? Eu tinha aquela responsabilidade de pagar aluguel. Então, através daquela responsabilidade de pagar aluguel, aquela responsabilidade cada dia mais me fazia amadurecer e crescer mais na profissão. Aí eu comecei a fazer cursos, entendeu? A workshop, que antigamente era workshop. Tinha muito, né? Muito workshop. Hoje em dia ainda tem, comecei a fazer. E aí assim em diante, cara. Aí comecei a se capacitar para crescer como empreendedor. Para crescer como empreendedor. Porque assim, Felipe, pô, cara, é porque às vezes as pessoas acham que a gente está se vitimizando, tá? Eu odeio essa palavra. Mas na favela, mano, tu nem sabe o que é se capacitar. Ninguém te ensina o que é capacitação. Não tem nenhum órgão que vem te apresentar isso. Hoje tem YouTube, hoje tem vídeo, mas até para isso, cara, tem que ter alguém para te dizer que você tem que olhar. Cara, vai procurar isso, vai fazer aquilo, porque o Estado, cara, é o dever do Estado fazer isso, e a gente sente falta que o Estado faça. A gente queria muito que tivesse mais esse braço forte para fazer. E eu tenho certeza que as suas capacitações não vieram daqui. Não vieram. Tu teve que buscar em outro lugar. Teve que buscar em outro lugar, porque... Tu teve que sair para aprender. Teve que sair para aprender. Foi muito, ia muito pro Rio. E muita gente fala, você é maluco, vai gastar dinheiro nisso. Não, pô.
É investimento. À toa. À toa, à toa. Cara, uma coisa que eu ainda falo até hoje, Douglas. Se a rapaziada da comunidade soubesse o quanto eles são poderosos, o quanto eles podem mudar a história deles. Eu vou te falar um conselho que eu recebi de um dos maiores pensadores do mundo. Quando eu participei do Luciano Huck, chama Yuval Harari. Eu falei praticamente a mesma coisa para ele. Que na verdade foi uma pergunta muito parecida com o que você falou. E a resposta dele foi: é obrigação sua ajudá-los. Ajudá-los. Você conseguiu atravessar a ponte. Então é sua obrigação ir lá, buscar informação, trazer para cá e mostrar para eles. Esse foi o... Foi a resposta. Eu não esperava essa resposta e ele respondeu isso para mim. É para isso que tu adquiriu conhecimento. É para isso. É para isso. É para isso que tu mudou tua vida, que Deus mudou tua vida, que Deus transformou sua vida. Não é para isso ficar numa caixinha para você. Não. É para você dividir com outras pessoas. E eu sei que você entendeu isso, porque hoje você é também barbeiro. Professor, instrutor, inclusive do Primeira Chance. Primeira Chance. Como é que foi essa experiência de virar do Felipe empreendedor para o Felipe professor também? Cara, isso tudo começou porque eu já tava de saco cheio, Douglas, vou ser sincero. Saco cheio de ver a rapaziada que eu conheço morrendo no tráfico, nas drogas. O cara que podia tá ali vendendo uma água, ou então cortando o cabelo, entendeu? Mas o cara preferia ficar no tráfico ou então fumando maconha o dia todo. Entendeu? E eu botei aquilo na mente. Aí eu sempre via os seus vídeos. Sempre vi os seus vídeos e tinha... Pô, o que você fez com o Jonathan, meu cunhado, cara. Cara, aquilo ali chamou muito a minha atenção. Aí eu fui, comecei a conversar com o Jonathan. Aí ele falou, pô, cara, vai ter uma oportunidade aqui, assim, assim, assado. Aí eu fui daquela oportunidade. Ele falou, tem meu cunhado. Tem meu cunhado. Falei, chama lá. Eu sempre ensinei aqui, mas da minha maneira, né? Sempre ensinei. Eu vi Acabou que o Jonathan não conseguiu por causa da criança e tal. E tu ficou até hoje. Era propósito já de estar ali, ó. A gente não entende. O propósito dele era só fazer a ponte pra você. Só a ponte, filho. Só a ponte. Eu falo sempre isso, rapaz. Que ele foi... Eu sempre falo pra ele, cara, você foi a ponte pra mim estar lá, cara. Hoje tá lá e... E como é que foi tu ver a professora assim, com o sentimento? Pô, muito bom, cara. Muito bom porque ali através da barbearia, eu tenho esperança que a vida do próximo pode mudar, entendeu? Através da barbearia. Da tua profissão ali. Da profissão. Pra você ver, a rapaziada que trabalham comigo hoje, tudo ex-traficante. Tudo ex-traficante, cara. Se não é ex-traficante, é um cara que saiu do presídio, entendeu? Já passou muitos aqui assim. Ou então, é um cara que eu vejo que tá vivendo muito ali com a rapaziada ali, que amanhã pode estar no tráfico, eu chamo, ensino. Você já percebe ali, Eu já tenho esse olho. Um curso aqui, já botei, vem aqui, vem fazer o curso. Eu faço a minha parte, entendeu, Douglas? Faço a minha parte, como você falou. É minha obrigação. É minha obrigação. Até em gratidão pelo que Deus fez da tua vida. Na minha vida. Eu costumo falar que através da barbearia, vidas vão mudar. E o primeiro foi eu. A primeira vida a mudar foi a sua, para que outros pudessem mudar depois. Além de ser um professor, instrutor do curso de barbearia do Primeira Chance, você formou o seu próprio curso profissional na sua barbearia. Você se capacitou primeiro lá, Isso. Foi pro Rio fazer curso, aprender, e hoje é certificado e dá curso aqui. Como é que é isso? De novo. Mesma coisa. Pô, cara, fazer curso assim, vamos. Tá maluco, rapaz? Tá doido? Vou lá fazer curso, tá doido? Vambora, cara. A gente vai dar aula, cara. Depois que dá aula, a gente vai ajudar pessoas, ainda vai ser ajudado. Não. Aí eu ia ir sozinho. Aí tinha 3 amigos que estavam indo. Aí a gente dividia o Uber. Que era o Marcelo e o Michel.
e o... Caraca, esqueci o nome do outro, cara. Aí E a vocês gente... iam lá pro Rio. A gente ia lá pro Rio, cara. A gente ia lá pra Nova Iguaçu, filho. 3 meses. 3 meses. Saía daqui 5 horas da manhã. Às vezes 4. Quando a gente ia de Uber era 5. Quando a gente ia de ônibus era 4. Aí saía... E o Uber deixava a gente no centro do Rio pra gente pegar o trem. E ficamos lá. Aprendi muito com o Tom Sawyer. Aprendi muito. Entendeu? E sou grato, cara. Sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, cara. Cara, hoje em dia, quando eu tô lá no projeto, ou então aqui, na barbearia dando aula, eu olho aquele jovem ali, eu enxergo... Não o Felipe, não o aluno, eu enxergo o Gogumelo, entendeu? O Gogumelo que quem ensinou ele foi um cara que ia no tráfico. Entendeu, Douglas? Entendi. Um cara ia lá no tráfico pra cortar o cabelo da rapaziada e falou só um pouquinho. Só um pouquinho. Então hoje a gente, com o conhecimento que nós temos, a gente pode ensinar Já que muito você mais. falou isso, que conselho você daria pro Gogumelo, adolescente, lá atrás? Lá atrás. Antes de barbearia, antes de tudo. Rebelde. Que conselho tu daria pra aquele garoto lá? É minha avó Miriam falando. Meu neto, sai fora dessa vida, meu neto. Jesus tem a grande obra na tua vida. Essa vida que você tá levando não vai te levar em nada. Não vai te levar em nada. Ou vai ser preso ou morto. Ou vai ficar, sabe como? Que nem esses drogado que fica aí na rua. Infelizmente. Infelizmente, é a realidade, cara. E a realidade, hoje temos droga aí muito mais pesada, que é o crack. Muito mais difícil. Muito mais difícil da pessoa sair. Você vê aí, ó, pessoas aí que eram um bom profissional, é empresário aí na rua, por causa das drogas, do tráfico, de todas as classes, né, Felipe? De todas as classes. Toda a classe. Não tem essa que é só da comunidade, não. Todas as classes. Não tem essa que é só da comunidade, não. A droga, ela não é preconceituosa, ela aceita todo mundo. Ela aceita todo mundo. Abandona isso. Abandona. Jesus tem a grande obra na tua vida. Hoje você está conhecendo a verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará, cara. Isso aí. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, muito mais ele fará, cara. Ele fez na minha vida, fez na vida do Douglas e quer fazer na tua também, jovem. Homem, mulher, que está aí vendo esse podcast. Deus pode mudar a tua história. Dependente do que você é, dependente do que você faz, ele pode mudar. Ele é especialista em causas impossíveis. Eu era causa impossível. Ele é especialista em causas impossíveis. Jesus. Felipe, a gente sempre precisa de alguém para acreditar na gente. E naturalmente existem pessoas que vão fazer isso por sua obrigação, como pai, como mãe. Sua mãe acreditou em você. Sua mãe lutou por você. Mas existem pessoas que não têm essa obrigação e acreditam. Acredito. E uma dessas pessoas foi sua esposa, que é a sua esposa hoje. Minha esposa. Ela acreditou em você lá atrás. Muito lá atrás. Força aí. Ela investiu em você lá atrás. Para não prolongar muito, essa parte é muito importante, quem é essa mulher que acreditou em você lá atrás, essa menina que acreditou em você lá atrás, que hoje é uma mulher que está do seu lado, que é a sua esposa, e se você pudesse deixar um recado para ela, o que você diria para ela? Rapaz. Só agradecer, amor. Agradecer por você sempre confiar em mim, independente de tudo. Até mesmo como seus próprios familiares falavam para largar, para abandonar, que isso aí não tem mais jeito, você ia lá, confiava. E por todas as palavras, de sempre, porque foi através dela que eu fui para Cristo, que ela que me levou para a igreja. Eu lembro, antes de falar isso, eu sempre tenho que lembrar, essa história eu tenho que contar, cara. Um belo dia, eu e o meu compadre, que é finado hoje,
o Gugu. Ele era um dos chefes aqui da comunidade. Eu não era convertido. Eu sempre morei sozinho. A gente lá fizemos uma resenha, né? Eu e ele em casa, as mulheres. Eu vim trabalhar, porque eu tinha que trabalhar. Vim cedo e deixei ele em casa. Uma certa feita, quem passou aqui? Lidiane, cara, toda perfumada, esposa lindona. Passou aqui indo trabalhar, garota nova, indo trabalhar. Eu olhei pra ela e falei bem assim, eu profetizei na minha vida, né? Falei, Senhor, eu quero uma dessas, aquelas meninas que tá lá em casa, ela dormindo lá. Eu quero uma dessa, pô. Eu quero uma dessa que trabalha, Senhor, pra me ajudar a crescer. Falei bem assim, eu aqui sentado tomando meu café, ela passou com a tia dela indo trabalhar. Nessa época ela trabalhava lá na feira que tinha ali, na feira que tinha ali no Bem Marte, hoje do lado do Bem Marte, hoje é aquela praça. Sim. Então, ali ela trabalhava ali. Ela passou, eu falei, não, Senhor, eu quero essa. Cara, que depois daquilo ali, cara, que eu profetizei, por isso que eu falo, cara, profetiza, cara. Profetiza coisas boas na tua vida. Eu aprendi uma coisa com o meu pastor, cara, meu ex-pastor, que é assim, eu quero, eu posso e eu consigo. Profetiza, se é um carro, é uma moto, é um trabalho, coloca a mão, eu quero, eu posso e eu consigo, cara. E aquilo ali, cara, eu profetizei e falei, não, quero uma igual. Eu não sabia que ia ser ela. Mas num belo dia, aí depois daquilo ali, eu comecei a me aproximar dela. Do nada, Douglas. Quando foi ver, eu tava namorando ela. E aí veio o preconceito, por quê? Eu era usuário. Ainda bebia, já vim da vida errada, a família não queria, porque a menina, eu entendo a família dela, entendeu? Existe uma preocupação. Uma preocupação, hoje eu tenho 2 filhas. Você com certeza compreenderia isso. Compreendo. Mas ela foi lá, cara, e não, eu acredito. É uma bela feita, ela falou, ó, quero ficar contigo, quero formar uma família contigo, mas dessa maneira não dá. Ou você vem pra Cristo ou fica aí. Sozinho. Pô, a mulher veio morar comigo. Primeira coisa que ela me deu foi um guarda-roupa, que o meu guarda-roupa era uma sapateira. Só tinha uma cama e uma televisão. Aquela de plástico. Pô, o quarto lá não tinha nem banheiro. Ela veio morar comigo assim mesmo, cara. A família falando, sai fora. E ela ali comigo, batalhando. Ela trabalhava, meu dinheiro, pô, eu queria farra, zoeira. Ela, não, assim não dá. Eu falei, não, pô. Acordei pra vida. Aí quando teve aquele acontecimento lá em cima, que quase morri, quem me ajudou foi ela. Aí foi aí que ela falou, vai ou fica. Aí eu, não, vambora. E hoje são quantos anos juntos? Pô, a gente tem aí uns... Cara, só de casado que eu sei é quase 13. O restante eu nem lembro mais. De casado eu sei, mas tô aí, cara. 13 anos. Uma coisa que eu gosto de falar, Douglas, eu tenho que falar. Sou homem de uma mulher só e sou feliz. Sou homem de uma mulher só e sou feliz, cara. Você aí que pensa em ter um monte de mulher, você é o bambambam, tá errado. Eu sei que lá no fundo, você sempre quer ter uma família, lá no fundo tem aquele vazio. Com certeza. Ei, esse vazio só pode ser preenchido com Jesus. E o bom disso é que o entendimento da mulher é recíproco. Porque a pior coisa do mundo é você ter esse sentimento e a mulher desconfiar. E isso é a pior coisa do mundo. A Paola, cara, por a gente ser conhecido e tal, falar com muita gente, algumas pessoas chegaram pra ela já e falaram, você não tem ciúme, não? Pô, Douglas conhece muita gente. Aí Paola fala assim, vocês podem falar qualquer coisa, em relação a qualquer coisa. Em relação a isso aí, eu confio no meu marido, tá tudo certo. Ela sabe com quem ela casou. Ela sabe com quem ela casou. Sabe, e tem que saber, você tem que saber com quem você casou com o marido e a esposa tem que saber. Claro, pô. Senão fica a troco de nada, nessa ciumeira boba, a troco de nada. É verdade. Mas transformou tua vida, né, Felipe? A esposa. Transformou minha vida. Me deu 2 filhas maravilhosas. E sempre me ajudou, Douglas. E sempre, vamos seguir, vamos embora. Faz isso, faz aquilo. Que ela também é uma empreendedora. E cara, você não vem, olha como é que são as coisas. Não é porque começou errado, tem que terminar errado. Não.
você não vem de um lar onde você viu o que você é com tua esposa hoje. Não. Tu veio de um lar totalmente diferente, o Totalmente contrário. diferente. Mas você resolveu fazer diferente. Resolvi fazer diferente. Eu não quero ser isso aqui, eu vou fazer diferente. Claro. Então dá pra fazer, dá pra vir de um lugar escuro e ir transformar isso num lugar, no seu lugar iluminado. Dá pra fazer isso. Dá sim. Existe uma opressão maligna no mundo espiritual. E ela deve ser quebrada. É a maldição hereditária. Você quebrou. Entendeu? Você poderia ser um traficante. Sim. Mas você foi lá, não, isso não. Eu vou quebrar isso. Que vem de pai para filho, de mãe para filho. Nós temos que quebrar. Aí eu vim de um lar. E é uma escolha, né? Você criou uma escolha. Que meu pai traiu a minha mãe e se separou. Casou direitinho. Traiu, tinha um monte de mulher na rua, se separou. Aí eu vim de um lar que depois que minha mãe, sempre trabalhadeira, teve um esposo. E esse esposo chegava drogado e batia nela. Se separou. Hoje ela tá bem. E o lar que você via, esse era o lar que você via. Esse é o lar que eu vi. Tinha tudo pra tu ser um cara agressivo também. Ser a mesma coisa. Pra ser o cara que batia também, que traía também. Mas você resolveu fazer tudo diferente. Resolvi fazer tudo diferente. E quebrar essa maldição. Que bom, né? Em nome de Jesus. Pra todos nós. Pra todos nós. Se não... E futuramente, dificilmente as suas filhas vão escolher alguém diferente de você. Diferente. Elas vão querer alguém muito parecido. Se elas forem inteligentes e cumprirem ali com a sequência, elas vão querer alguém... Cara, quero alguém igual meu pai, porque eu vejo como meu pai é com a minha mãe. Se eu pudesse mandar uma mensagem para suas filhas agora, qual seria a mensagem? Dizer para elas que eu amo elas, que eu sempre falo para elas que um dos maiores presentes que Deus me deu foi elas. E que é isso aí, filhas. Continua na presença de Deus, continua confiando no Senhor, sempre colocando Deus na frente, que o resto Ele vai fazer. O resto Ele vai fazer. Confia nele. Show de bola. Irmão, foi um prazer. Eu queria que você deixasse uma última mensagem. Uma última mensagem. Se nesse momento milhões de pessoas pudessem te ouvir, milhões de pessoas que perderam a vontade de sonhar, perderam a vontade de pensar no futuro, não ter mais pensamento positivo. Se você pudesse mandar uma mensagem para essas pessoas agora que estão ali no quarto escuro, sem vontade de nada, qual a mensagem que você manda para essas pessoas? Primeiramente, eu ia falar para elas para não parar de sonhar. Sempre confiar em Cristo, cara. A fé é o forte fundamento das coisas que a gente não vê, mas crê. Você pode estar aí nesse quarto escuro. Você pode estar aí na situação que você está passando nesse exato momento. Mas eu quero falar algo para ti. Vai ficar tudo bem. Deus está no controle. Deus está no controle, cara. Vai ficar tudo bem. Show de bola. Pra gente, já que a gente entrou vou pegar ali a placa. Já que a gente entrou... Tá ali, mano. Vou pegar ali. O que é isso, mano? Vamos lá. Pega lá. Tem que pegar, mano. Não pode deixar de mostrar ela. Já vai passar batido. Não, ela já fica aqui pra isso, mano. Já soltou a deixa, né? Não, pô. Estratégia. É ao vivo, galera. É ao vivo, ó. O Felipe foi lá buscar, tem uma coisa muito importante pra mostrar. Que é isso aí, meu irmão? Pra você aí, ó. Vai ficar tudo bem. Todo mundo me pergunta sobre essa placa e sempre fala, pô, tem um cara lá em Neves com essa placa. Cara, primeiramente sempre Deus e esse cara aqui. No momento que eu estava fraco espiritualmente, no momento que eu pensava em jogar tudo por alto, ele nem sabe disso. Ele chegou pra mim e falou bem assim, ó. Ele me deu essa placa aqui, ó. Mas ele não falou assim que vai ficar tudo bem, não. Quando ele me deu, eu li, eu falei, caraca, vai ficar tudo bem. Assinado Deus. Aí você falou o quê? Felipe,
fazer uma placa dessa pra você evangelizar também, não foi? Isso aí. O mistério contigo é esse aqui, Felipe, evangelizar na rua. Vamos lá pra Niterói primeiro. Vamos lá pra Niterói, cara. Do nada, ele me pegou na rua, eu fui levar minha esposa no médico. Então vamos ali rapidinho. Vamos ali rapidinho, fomos. É a primeira, cara. E aquilo ali impactou a minha vida, cara. Aquilo ali impactou a minha vida, Douglas. Amém. Naquela hora ali, eu falei, caraca. E a gente, quando eu vejo... Você sempre me falava, cara, quando eu vejo as pessoas que eu tô lá com a placa, a pessoa passa, buzina, a pessoa fala, muito obrigado, depois manda no direct. Cara, isso é muito especial, cara. Muitas das vezes as pessoas acham que a gente quer se amostrar, mas não é não, cara. Isso aqui é a obra que Deus colocou na nossa vida. Ó, é a obra, cara. E a gente quer fazer. A gente não tá nem aí pra quem não faz. Entendeu? A gente quer fazer, cara. E eu sou grato a esse cara aqui. Não só por isso, também pela oportunidade de estar lá no projeto Primeira Chance. E por tudo, cara, por tudo que eu aprendi lá, cara. Que aprendi muita coisa lá. Eu, os meninos lá, o Michel, os dois irmãos, cara. A gente aprende muito, Douglas. Você vê que quando do nada acaba ali, começa a conversar, a gente não quer ir embora porque a gente aprende com você. Sente uma falta. Pô, é estranhão, quando acaba assim, quando vai de um pro outro. Vai pro outro, né? Mas vai voltar aí, tá voltando aí, vai se inscrever, né? Vai voltar, em nome de Jesus. Pessoal, a gente encerra aqui. Quer mandar algum recado pra alguém, pra gente encerrar? Quer mandar alguma mensagem? Fica à vontade. Quero mandar recado pra você aí, meu irmão. Você que tá olhando esse vídeo aí, você que tá aí com esse fuzil, com essa pistola, com esse saco de droga, com esse rádio, quero falar pra você que tem chance sim, cara. Só vai depender de você e mais ninguém. Deus quer escrever uma nova história para ti, meu amado. Eu sei que você já tá de saco cheio dessa vida que você tá vivendo. Eu sei que não tá bom. Mas e aí, cara? E aí? Só depende de você. Depende de você largar logo isso tudo. Deus tem o melhor para ti, cara. Vem pra tropa de Cristo. Vem, que Jesus quer mudar a tua história. E outra coisa, ó. Deixa o restante, ó. Vai ficar tudo bem. Assinado Deus. Meu irmão, prazer muito grande te receber aqui. Do nada. É Deus. Top, Deus é top, bom. é de Deus. Pessoal, a gente encerra aqui esse episódio muito emocionante com o meu amigo Felipe, barbeiro profeta, da Barbearia Profeta. E a gente encerra de uma seguinte forma. Tem mais algum sonho aí nesse coração? Muito sonho. Como empreendedor, qual o próximo passo? Qual o próximo sonho? Meu sonho... Cara, eu tenho um sonho de abrir outras barbearias. Barbearia como essa aqui, Barbearia Profeta, com propósito, entendeu, Douglas? Com propósito. Assim como o projeto Primeira Chance tem propósito, a Barbearia Profetas também tem propósito. Propósito, sabe qual é? Vou pegar um pouquinho da deixa do tio Douglas. Meu sonho é mudar vidas através da barbearia. Isso aí. Montar outras barbearias para mudar histórias. História. Vidas de pessoas, cara. É isso aí. Você que está aí do outro lado, que é empreendedor, que é empresário, que investe em vidas, acabou de ouvir o sonho do Felipe, quem sabe Deus não te deu tanta condição, quem sabe Deus não prosperou tanto a sua vida para que você possa investir em projetos como esse, em sonhos como esse, igual o do Felipe, e você não pode ser um parceiro aí, investidor, para que o Felipe tenha mais barbearias, não só mais barbearias com o propósito de mudar a vida e transformar o sonho das pessoas em realidade. Gente, a gente fica por aqui. Mais uma vez, meu irmão, não dá nem vontade de acabar. Toda hora a gente volta. Gratidão pela sua vida, que Deus abençoe sua vida, que venha prosperar mais e mais e que você venha impactar a quantidade de gente que você nem imaginou, que você nem pensou, e que esse podcast venha invadir os corações, porque essa é a intenção, é a principal intenção, para que as pessoas possam se incentivar ali e lembrarem que elas podem sonhar sim, e mais do que sonhar, podem realizar. A gente encerra aqui o Pode Sonhar. Que Deus te abençoe. Até a próxima.
Pode sonhar. É. Pô, mas isso aí é muito gostoso. Bora. Pô, no começo eu volto.